Olha, eu recebo hoje o CEO da FarmTech, o Rafael Pila, para a gente falar um pouquinho sobre crédito rural. Bom dia, Rafael. Bom dia, prazer estar com vocês. Obrigado pela presença aqui. Estava dando carona para o Silmar outro dia e dei carona para trazê-lo para cá e dei carona de volta. Ele vai para o próximo. E a gente estava falando um pouquinho sobre mercado e alguns dias antes eu tinha feito uma entrevista aqui com alguém sobre a questão de adubos, de insumos, que diminuiu muito a compra por conta das janelas de tempo aí que estão bastante complicadas. Muita chuva ou pouca chuva. E o produtor me disse, a pessoa dessa grande empresa, que ele estava cauteloso para comprar. E o próprio Silmar também, na conversa que a gente estava tendo no carro, na carona, ele falou, realmente está complicado. Estão deixando para a última hora e dependendo do que acontecer com o tempo, ele não vai nem botar a mão no bolso ou vai botar menos a mão no bolso. Como é que você está vendo essa situação, já que a gente está falando aí de crédito rural e a compra de insumos faz parte do planejamento, né? Pois é, esse foi um ano bastante atípico, né? Na verdade, o produtor sofreu todo um reajuste de preços de commodities que caíram muito, as margens do produtor, depois de anos de margens bastante altas, caíram bastante e isso afetou muito a vida e o planejamento do produtor no início da safra. E o produtor, com isso, já foi muito mais cauteloso do que anos anteriores nas suas compras. Aliado a isso, nós tivemos a gente está no meio do El Niño, né? Um El Niño que começou muito forte, agora, graças a Deus, ele tem, vamos dizer assim, mostrado sinais de arrefecimento, mas ele tumultuou a safra e a formação da nossa safra como nunca tumultuava nos últimos 10 ou 15 anos. O produtor teve muita dificuldade no planejamento da safra, porque nós tivemos esse ano mudanças relevantes nos preços das commodities, mudanças relevantes nos preços dos insumos. Lembrando que a gente veio, né, de uma ruptura na cadeia por conta de Covid, por conta de guerra na Ucrânia, isso tudo afetou muito a cadeia de insumos do agro. E o ano de 2023 foi um ano, de certa forma, de reacomodação. E agora o clima, e o clima muito irregular. Nós temos aí, principalmente Mato Grosso, com o clima que ainda permanece irregular em algumas regiões, e o sul, depois de algumas estiagens, esse ano sofre com excesso de chuvas. Eu costumo dizer que se fosse na época da Bíblia, o sul estaria com a Arca de Noé, né? Porque é impressionante. Aliás, deixa eu pedir, Caju, dá um pulinho aqui, falar em mudança de clima radical. Tem um ar-condicionado batendo bem em cima de mim aqui. Eu sou alérgico, eu não chego no fim da entrevista se ele continuar batendo. Eu vou congelar, ficar duro, vou virar uma pedra de gelo. Mas voltando ao nosso assunto aqui. Aí o que acontece? Ele tem que comprar uma hora. Exato. E aí chega uma hora que ele vai precisar de crédito rápido. E a gente sabe por A mais B que crédito rápido é delicado, no sentido de que acaba pesando mais no bolso às vezes, né? Exato. Então, aí entra muito o papel da FarmTech. A gente entra numa tendência, vamos dizer, de modernização do crédito rural no Brasil. O crédito rural no Brasil está muito ligado ao Banco do Brasil, por exemplo. E algumas cooperativas têm meios próprios, né? Os bancos privados entram, mas nunca entraram tanto. Mas como é que essa novidade que vocês trazem aí? Exato. O que nós trazemos, né? Já de alguns anos, né, o crédito rural oficial, o plano de safra, ele não vem crescendo tanto quanto demanda, né, o setor do agro, com toda a pujança que tem o nosso setor. Nós, olhando tudo isso, desenhamos a FarmTech para oferecer crédito rural numa forma nova de ser dada. Muitos atores têm vindo, né, atualmente, os próprios grandes bancos, o mercado de capitais, o Banco Central tem evoluído muito a regulamentação para fomentar o crédito rural. Isso tudo tem criado um ecossistema, um ambiente muito propício a que o setor se reinvente enquanto crédito rural. Nós, na FarmTech, a gente desenvolveu não só mecanismos novos ou fontes novas de capital para chegar até o produtor, mas principalmente ferramentas que deem a capilaridade de entregar o crédito rural no produtor, onde ele estiver e principalmente no momento que ele precisa. Esses são os elementos-chave que nós consideramos e a gente traz, vamos dizer assim, para agregar
ao setor? Bom, a gente sempre trabalhou na vida com os bancos tradicionais, onde você tinha que falar com o gerente, depois ligar, depois não sei o quê. Agora nem com o gerente você fala mais, porque o gerente fala com o dono do banco antes de dar um crédito. E aí surgiram esses bancos digitais. E aí os bancos tradicionais começaram a se adaptar. E no banco digital você não fala com ninguém. Você vai lá no seu celular, você faz uma proposta, eles fazem uma proposta, daqui a 15 minutos, 30 minutos está na sua conta, sem burocracia. É mais ou menos esse caminho que o crédito rural tem que tomar e que a FarmTech também trabalha. Eu usei um exemplo aqui de como o mundo está caminhando para um lugar diferente com a informatização. Exatamente. Acho que a gente tem muitos bons exemplos de bancos digitais no mundo urbano. Nós acreditamos que esse modelo não é o modelo inicial que voa dentro do agro, por várias razões. A primeira é que o produtor, conhecendo o produtor, ele tem relacionamentos estabelecidos há muito tempo. E o produtor preza por esses relacionamentos. O produtor tem uma confiança muito grande no elo da cadeia econômica, que são quem? Os fornecedores tradicionais, os compradores dos produtos, principalmente do produtor. Então... Ele ainda é conservador. Ele é conservador. O produtor é conservador nos seus relacionamentos, mas ele adota muitas tecnologias de ponta a nível mundial. Uhum. O produtor brasileiro hoje é muito interessante porque ele é muito empreendedor, Sim. Ele adota tecnologias digitais em larga escala, tanto é que ele lidera, né, a digitalização e a tecnologia no mundo. Eu arriscaria dizer hoje que o nosso produtor é certamente o mais tecnificado e mais avançado em muitas tecnologias. O brasileiro é muito aberto a novas tecnologias, de modo geral. E o produtor rural não caminhou diferente, né? E na questão do crédito, como é que vocês inovaram? A nossa inovação ela vem na integração do crédito junto no processo de aquisição de insumos pelo produtor. Ou seja, toda vez que o produtor, e é muito comum que o produtor várias vezes durante o ano tenha que adquirir o pacote de insumos, imagina que a maior parte do Brasil lida com 2 safras, eventualmente até 3 safras. Dependendo do produto, 3. E o produtor precisa comprar sempre seu pacote de insumos, sementes defensivos e fertilizantes. Toda vez é a decisão de qual pacote comprar, qual é a negociação e também como pagar. Então aí é a diferença. Nós levamos o crédito no momento da venda, no ponto de vendas, de forma que o produtor inverta a lógica que ele não precisa fazer uma compra para depois, com a compra, bater na porta de um banco tradicional, ver se o banco vai ter crédito, abrir o cadastro no banco, para então poder fechar a compra dele. Esse caminho é longo e é isso que as instituições financeiras estão fazendo, é simplificar esse caminho e as formas de dar crédito. Mas, de qualquer forma, você mostrou direitinho como é que é o caminho. Ele vai lá, vê o que ele quer, depois ele vai no banco com o amigo dele, gerente, a instituição financeira, e pede. Às vezes vai, às vezes não, às vezes tal, mas nisso um tempo. Vocês viabilizaram isso, ele não precisa fazer esse caminho. Ele tem disponível o recurso, ele não precisa empatar o dinheiro, como a gente disse. É isso. E nem pedir o dinheiro. Quer dizer, ele tem crédito disponível dentro de um modelo de operação que ele já está familiarizado e que vocês têm como planilha dele. Isso. E como que funciona esse crédito? Ele simplesmente precisa buscar o fornecedor de insumos deles. As redes de revendas, as cooperativas, eventualmente os produtores maiores, as indústrias diretamente. Nós temos parceria com a maior parte das indústrias que fornecem, né, os insumos e boa parte da rede de revendas de insumos agrícolas. Ou seja, vocês já abrem a porta para o produtor, é isso? Exato. Ele não vai chegar a precisar bater nem tocar campainha. Se é FarmTech, já está lá, entendeu? É só ele procurar diretamente a revenda vamos dizer, que já habitualmente vende produtos para ele e ele naturalmente teria o crédito com aquela revenda que seja credenciada com a FarmTech. Legal. Então, só para a gente fechar dentro
desse contexto do crédito rural. Que tipo de recomendações você dá para o produtor, já que nós temos aí uma situação de cautela, como foi a primeira coisa abordada por nós, em função de uma série de fatores geopolíticos, fatores de clima, enfim, fatores de saúde mundial e etc. e tal. Enfim, o que é que você recomenda para ele e como fazer corretamente esse planejamento? Vale para a safra de agora, mas vale para todas as safras, porque o modelo que vocês estão colocando, ele vai continuar, claro, né? Exato. Então, a primeira coisa, muita cautela na gestão financeira das fazendas. Nós viemos de anos muito bons. Os anos agora são anos de volta, de certa forma, à normalidade, como a gente diz no agro. E essa normalidade exige muita cautela do produtor no volume de dívida que o produtor toma, né, na formação de custos da safra, na venda da safra. A primeira coisa é isso. A segunda coisa, que aí é onde nós temos ajudado demais os produtores, é não deixar para fechar a compra dos seus insumos, do pacote, muito em cima das janelas. Agora, nós estamos vivendo um momento muito difícil para o produtor, porque ele está tendo que, em alguns momentos, replanejar, muito replantio, muito replanejamento de primeira safra, segunda safra. Mas replantio custa caro, lá no fim a conta vai ficar, o que vai sobrar vai diminuir. Então, muita cautela financeira e contar com os parceiros que, de fato, consigam entregar ao produtor, tanto do ponto de vista de logística, quanto do ponto de vista de crédito, o produto, para que o produtor não perca a janela de plantio. Esse é o ponto-chave. Como o produtor veio protelando e muito cauteloso com as compras, agora se faz necessário avançar, senão a janela se fecha. O cavalo vai passar, né? Monta. Exato, é isso. Não é aquele ditado que diz, não sei quando vai passar de novo. Exato. Às vezes passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, você nunca sabe qual é o último, mas agora realmente está apertando. Está apertando, a janela se fechou e o produtor vai ter que tomar a decisão de plantar e vai precisar do insumo e do crédito. Ok. Para quem quiser saber mais, qual é a internet de vocês? www.farmtech.com.br. Ok, Rafael, muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado.